já está no Brasil. Neymar já está no Brasil e ele desembarcou agora pela manhã no aeroporto lá no interior de São Paulo. Ele que veio num voo fretado, né? Ele desembarcou no aeroporto Catarina, que fica no interior paulista, junto com amigos e também com o pai dele. Vai assinar contrato com o Santos. Ele deve pousar de helicóptero no CT Rei Pelé e depois segue para a famosa Vila Belmiro. Ele colocou nas redes sociais aí postagem, ele e os amigos, partiu Brasil, mostra aí muita animação, deve começar a jogar na próxima semana e deve ser apresentado à torcida hoje à tarde. Eu convidei aqui para participar conosco o nosso grande mestre Juca Kfouri. Eu tô louca para saber o que ele tá achando dessa volta do Neymar. Olá, Juca, bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Bom dia, Josias. Olha, Bom dia, Ju. eu estou achando, acho que o que a maioria está achando, torcendo para que dê certo, porque se der certo, não apenas o seu Santos, Fabiola, tem uma óbvia subida de patamar, como a seleção brasileira ganha um reforço importante. Agora, a grande interrogação é sobre que Neymar teremos. Teremos aquele Neymar que jogou no começo da carreira no Santos, levou o Santos ao tricampeonato da Libertadores. Teremos aquele Neymar que participou de um trio de ataque fabuloso com Messi no Barcelona. O Neymar de um passado já nem tão recente, eu diria de um passado da Copa de 2022 no Catar para agora, é o Neymar que não interessa a nenhum time de futebol. Então, essa é a dúvida. Que Neymar volta? Volta ao Brasil ainda o menino Neymar ou volta um adulto Neymar? Disposto, pelo menos até a Copa de 2026, a se concentrar em ser um atleta e não em ter uma vida de popstar como ele teve nos últimos tempos. Nem todo mundo tem isso muito claro. Mas, Fabiola, saiba você, se você não sabe. O Neymar, neste período em que passou na Arábia Saudita, ganhou 1.800.000 reais, preste atenção, 1.800.000 reais por dia. Não foi por semana, que já seria um estupor. Eu não consigo Foi nem imaginar o que é isso, Juca. É muito maluco pensar, não dá para imaginar isso, né? O Josias tem trato com quantias deste porte, ele sabe bem, entendeu? Do que estamos falando. Carinha Tá? dele. Muito bem. Ele ganhou 1.800.000 reais por dia para fazer 7 jogos em 18 meses. 2 gols. É uma coisa, mas que a sorte dele é que o príncipe, aquele que manda espartejar jornalista da Arábia Saudita, está hoje muito preocupado em lavar a imagem da Arábia Saudita e, portanto, não se vingou do Neymar como costumava fazer com os jogadores, porque o príncipe é também dono do Al Hilal, né, o time em que o Neymar estava. Não aprendeu o passaporte dele, como fez em outros tempos com outros jogadores que não cumpriram aquilo para o qual foram pagos. Então, essa é a dúvida. E acrescente a isso, É. você falou da importância econômica, tem uma importância política também. Né? Tem muita gente preocupada com a volta de um cabo eleitoral do bolsonarismo, porque também isso está contaminando todo o ambiente, até do futebol. A ponto do seguinte: 15 dias atrás, o Neymar deu uma entrevista desastrosa para o Romário e disse que jogaria no lugar do Rivaldo
na Copa de 2002, a Copa do Pentacampeonato do Brasil. O que foi uma bobagem enorme dele, porque o Rivaldo foi o melhor jogador daquela Copa. O Neymar não jogaria no lugar dele. Não nos esqueçamos, o Rivaldo foi escolhido número 1 do mundo, coisa que o Neymar nunca passou perto. E ele não jogaria no lugar do Rivaldo. Bom, quem disse isso, que era uma bobagem, como eu disse, e outros disseram, foram todos taxados. Ah, isso é o pessoal que persegue o Neymar porque o Neymar é bolsonarista. Não, bobagem, outra bobagem. O Rivaldo também é bolsonarista. Aliás, como a esmagadora maioria dos jogadores de futebol, né? Então, não é por aí. Eu estou pouco me lixando se a volta do Neymar ao futebol brasileiro vai significar um reforço ao bolsonarismo. Eu estou preocupado se vai ser um reforço para o Santos Futebol Clube e para a seleção brasileira. Essa é a Agora, Juca, Ô, questão. do Juca, ponto esse de ponto é vista. interessante. Ai, desculpa, o Josias. Deixa eu só emendar um pouco Por nisso. favor, E, por favor. ô, Juca, Você, porque como está. mulher e como santista, tem prioridade absoluta. Não, é porque a gente está de olho. Eu também ontem estava conversando com o PVC aqui nos bastidores sobre isso, né? Sobre a entrega do futebol. Olhando para a carreira do Neymar, né, e as capacidades dele, né? A gente sabe, poxa, ele é um baita jogador, né? Ele ainda pode entregar? Sim, pode, né? E eu fiquei pensando muito, e todo mundo também está falando sobre isso, uma relação com o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Eles estão na mesma condição física, técnica, do quando o Ronaldo veio para o Corinthians, né, como uma forma de encerrar a carreira. É possível fazer algum paralelo, Juca? Qual é a diferença disso? Veja bem, a diferença, primeiro, fisicamente, o Neymar está muito mais inteiro do que estava o Ronaldo quando voltou ao Corinthians. Voltou ao Brasil e foi jogar no Corinthians. O Ronaldo era uma interrogação enorme pelo fato de ter os dois joelhos estrupiados, né? Não é o caso do Neymar. Embora o Neymar tenha tido uma lesão séria, não se compara ao que o Ronaldo superou. Mas o Ronaldo tinha uma vantagem, para mim, clara em relação ao Neymar. Embora o Ronaldo Fenômeno também tenha sido um popstar, ele nunca esqueceu do seu foco principal, a sua profissão de atleta. O Neymar, há muito tempo, tem como foco principal a sua vida de popstar, e não a de atleta. E até por isso passou a se machucar com tanta frequência. Porque aquele Neymar que a gente chamava de borracha, acabou. Porque os reflexos vão embora quando você deixa de treinar. Os reflexos, aqueles que te permitem escapar da pancada de um defensor mais brucutu, estes reflexos se perdem com o tempo, se você não está em cima dos cascos o tempo todo. Então, para mim, essa é a dúvida. Do que estamos falando? De uma mera jogada de marketing, como no caso do Corinthians foi muito bem sucedida ao trazer o Ronaldo? Uma jogada de marketing que, em última análise, tem em vista fazer do dono do Santos Futebol Clube o pai do Neymar por meio de uma SAF? Essa é uma das questões postas, porque esse contrato é de apenas 6 meses. Que Neymar teremos nesses 6 meses? Ou ele é um piloto de testes, uma cobaia, para ver até que ponto vale a pena investir no Santos? Olha, Juca, Essas são Era dúvidas isso que que eu eu queria a te gente. perguntar. O Neymar vem sozinho ou vem com o pai dele? Veio com o Vem pai com o dele. pai Veio também, com o pai dele. sempre com o Desembarcou junto pai. com o Pois pai é. dele. E Veio com um o pai Pois pai dele. que é. o abafa, e um pai que o castra, e um pai que faz dele um Peter Pan. São essas questões. E eu sei que é muito chato você dizer isso para o torcedor do Santos que está esperançoso, né? Dizer, mas lá vem essa gente crítica, esses céticos, mas não tem como não externar esse ceticismo, essa dúvida. Eu vou reiterar, eu torço, mas muito, para que ele volte a ser aquilo que ele foi,
porque isso terá um significado extraordinário na seleção brasileira. Imagine o Neymar jogando futebol de que é capaz, ao lado do Vini Júnior, do Rodrigo, do Estevão, né, do Endrick, de uma seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Agora, eu me reservo o direito ao ceticismo. E quero deixar transparente, tinha o mesmo ceticismo em relação ao Ronaldo Fenômeno. E, felizmente, ele, digamos, calou a minha crítica. Que o Neymar cale os críticos. É tudo que eu desejo. Agora, Juca, do ponto de vista da conta bancária do Neymar, a carreira dele é uma exuberância, né? Um sucesso absoluto. Você mencionou aqui, a gente ganhou R$ 1.800.000 por dia para fazer 7 jogos, né? E agora, o que eu queria fazer, isso impõe a uma análise do tipo custo-benefício, né? Do ponto de vista futebolístico, ninguém é contra que o sujeito ganhe dinheiro, ele que fature e fature muito, quanto mais puder, melhor para ele. Agora, do ponto de vista futebolístico, eu queria que você fizesse uma análise numa comparação com os craques do Brasil dos últimos tempos, até do ponto de vista historiográfico, em que status em que patamar você acomoda o Neymar, se você o compara com os Ronaldos, né, o Fenômeno e o Gaúcho, ou o Romário, ou o Rivaldo, com essa promessa que nós temos agora, nem é promessa mais, já é um fato, o Vini Júnior, né? Em que patamar você coloca o Neymar nessa constelação? 2 degraus abaixo. 2 degraus abaixo de todos eles. Digamos que talvez menos do Vini Júnior, embora o Vini Júnior já tenha conseguido aquilo que o Neymar não conseguiu, ser eleito o número 1 do mundo, né? Mas eu não diria que o Vini Júnior hoje joga o futebol que o Neymar jogou no auge, não, longe disso. Mas com todos esses outros a que você fez referência, os 2 Ronaldos, o Rivaldo, o Romário, não. Nem Pelé, então, nem pensar. O Josias, a coisa mais assim, angustiante que você pode viver quando conversa com certos jogadores do passado, por exemplo, como o Roberto Rivelino, que fez mais pelo futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, do que o Neymar, e diz para ele que o Neymar ganhou R$ 1.800.000 por dia, e ele, Rivelino, que também jogou no Al Hilal, que também passou 3 anos na Arábia Saudita, né? Que pediu uma Mercedes-Benz para o presidente do clube, né? Que era o príncipe, que está lá, o Salman, né? E o príncipe disse para ele, mas aqui Mercedes-Benz é táxi, né? Peça uma coisa maior, uma Lamborghini, uma Ferrari, né? O Rivelino olha e diz, realmente acerta-se, o Deus dos estádios não é justo, né? Porque a comparação de fortuna absolutamente não cabe, né? O Neymar é um homem de 3 bilhões de reais. Você não tem olhando por isso, né, Juca, é o que traz um pouco de esperança, porque não é atrás de dinheiro que ele está vindo, então ele que vem atrás de vitórias, né? E aí Santos, né? Santos, ele vai ser apresentado hoje, você vai virar para o Santos. Eu sou às vezes meio corintiana, você é meio santista também. A gente tem esse combinado, né, Juca? A gente tem. Isso. Agora quem dá bola é o Santos. Juca, a gente precisa. Eu queria fazer uma outra comparação. Como flamenguista, eu considero que a grande revolução no Flamengo, não sei se você concorda, começou com Diego Ribas. Diego Ribas apareceu no Flamengo com uma nova consciência de como o craque deve se portar. E espalhou isso pelo time como um novo líder. Muito diferente do que é o Neymar. O Neymar pode ser um líder, ao contrário, perigoso para o Santos. Você concorda com isso? O Juca vai responder aqui no intervalo da TV. A gente tem que ir para o intervalo, a gente já volta na TV. Vai lá, Juca. Então, Thales, eu me surpreendi agora com essa sua citação, porque eu pensei que você fosse falar do Zico, que também, o Josias não me perguntou, na minha opinião,
entre o Zico e o Neymar, eu não tenho dúvida nenhuma em escolher o Zico. Nenhuma dúvida. Claro. Também não foi campeão do mundo, azar da Copa do Mundo, como diz Fernando Calazans. Mas foi mais jogador do que o Neymar. Claro. E eu Mas é que acho. entre o Zico Sim. e o Diego Ribas, o Flamengo afundou. Sim, é verdade. Mas o próprio Zico, ao voltar, era um Zico que trouxe essa cultura europeia que o Diego Ribas, como você bem disse, né, soube inocular no elenco da Gávea. E o Neymar está longe disso. O Neymar é chamado de presidente pelos jogadores, pelo vídeo. Mas por quê? Porque os leva para comer churrasco de ouro lá Ai, lá no ai, Catar. é Entendeu? isso. E não pela liderança técnica, É. não pelo que ele é como jogador de futebol. Muito mais pela balada do que pela jornada dentro de campo. Tá aí, Juca Kfouri falando sobre a volta do Neymar. Bom, todo mundo na expectativa, que horas vai ser essa apresentação? Ele primeiro desembarcou 4h30. 4h30 lá na Vila Belmiro. A expectativa é Exato. que ele comece a jogar já nesta semana, no jogo de quarta-feira, né, Juca? Pelo menos que jogue algum período, algum Algum tempo. período. Né? Vai ter show do Mano Brown, É, do Supla, né? todos E os veja que Santistas. agora veja que curioso, né? Fabíola, o Neymar, a volta Cantores, do Neymar, não sei o que vai dar no Santos, mas a gente precisava incorporar o nosso scratch aqui, o Juca Kfouri, né? Que Ai, melhora é meu muito o nosso sonho. time, né? Ô, Vamos trazer Juca, mais, vão trazer mais. matar a gente para conseguir trazer o Juca aqui, ó. Você tem que fazer. Porque a quantidade de programas de esporte que tem no nosso canal UOL, e eles participam Ele vai falar de horas política, ali. ele falou do Bolsonaro aqui, até acho que ele erra. Estamos porque de se o volta Neymar aqui com o faz o que pessoal. eu Estamos acho de que vai volta com fazer quem no- estava conosco na TV aqui. Sejam muito bem-vindos. Juca Kfouri está falando sobre a apresentação do Neymar hoje às 4h30. Vai ter show. Eles estão preparando uma grande festa. A cidade de Santos sim está em festa, né? Porque é a volta do grande ídolo. E eu acho que esse que é o foco que o Juca está falando, né? Independentemente da vida pessoal ou até mesmo da questão dele política, a gente está falando aqui tendo como foco o futebol brasileiro, que é um patrimônio do nosso país e que é também um foco econômico no nosso país, né? E é muito curioso a gente ver as reações, inclusive políticas e até mesmo jurídicas. Quem postou nas redes sociais recentemente foi Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vindo de volta ao peixe, Neymar. Ele falou assim, ele voltou, um ídolo do futebol, que encantou o mundo com seu talento, agora retorna às suas origens. Como dizia o rei Pelé, Neymar sempre será uma fonte de inspiração que muitos almejam se tornar, é o que disse Gilmar Mendes. É muito curioso ver a quantidade de reações que vão chegando, né, Juca, em relação ao Neymar e a celebração de parte do Brasil. Outra nem tanto, mas isso vem acontecendo e o foco, como você disse, futebol. Vamos aguardar ver se ele vem, né, Juca? Gilmar Mendes, que é torcedor do Santos, como você bem sabe, e esse dado de realidade, né? Então, ele vai ser recebido hoje na Vila Belmiro com shows de Mano Brown, de Supla, chamados artistas progressistas, que vão abraçar, né, o jovem bolsonarista Neymar. Isto é o menor aspecto desta volta. A volta que importa é a volta do Neymar ao futebol brasileiro. Tomara que dê certo. Para quem quiser Se der acompanhar toda a errado, cobertura do nosso se der esporte. errado, Oi, o fala. Juca. fiasco esportivo vai fazer do Neymar um anti-cabo eleitoral, né? Então, Titanic. até não sei se eu não Titanic. estou torcendo um pouco para esse fiasco.